Então vamos nós. Então eu vou partir do comum que todo mundo. Deixa aqui, porque se alguém chegar tu me ajuda, tá? Vou partir do comum que tirando a Diná, todo mundo fez C, não foi? Alguém Python, alguém de redes? Não, né? Não. Então todo mundo viu C. Alguns fizeram C++, já viram C++, porque ou fizeram PO, ou já fizeram alguma cadeira à frente, e aí estão voltando para fazer S. Então vamos lá. Vou começar do básico, porque ela também está aprendendo com a gente e ela não viu C. Então, isso daqui que vocês estão vendo logo no comecinho é o que a gente chama de... Acho que eu vou desligar o Copilot para não ter um fluxo tão abrupto de tudo, tá? Vocês não precisam estar fazendo código. Então, o que é que eu peço? Quando chegar algo muito estranho daquilo que vocês entendem, ou que vocês viram, ou que não faz sentido, vocês param e perguntam, e aí eu expando o exemplo. Porque se vocês tentarem escrever comigo ao mesmo tempo, vai ficar difícil. Então, a gente vai partir aqui do código de partida. A gente tem alguns... A fonte está boa, o tamanho está bom, está todo mundo conseguindo enxergar? Tá, então vamos lá. Então, vamos começar desse programa mínimo aqui. A gente tem alguns elementos estranhos. Esse primeiro aqui, que é como são feitas as inclusões de biblioteca, né? Daqui a pouco a gente expande mais o que é isso. No Java você teria o include, no Python você teria o include, na maioria das outras você vai trabalhar com includes de pacotes. O C++ ele é diferente porque ele é mais arcaico. Então, ao invés de você pensar numa estrutura mais moderna, como é feita hoje com quase tudo, que são pacotes que são adicionados e incluídos, esse include é um negócio horrível e horrendo, que é uma etapa antes da compilação. Não sei se o Christian falou isso daqui, como é que funcionam as diretivas de pré-processamento ou não. Mas isso daqui, esse hashtag include, ele está trabalhando o código antes de entregar para o compilador. O include em especial vai fazer o quê? Vai perguntar, ei, eu tenho alguma biblioteca com esse nome? Se tiver, ele vai copiar o código todinho da biblioteca e vai socar no arquivo antes de entregar para o processador. Então, assim, a gente não tem tempo agora, mas toda vez que você encontrar esse hashtag aqui é um pré-processamento, tanto que isso daqui é um que a gente chama de que vai para o pré-processador antes de entregar para o compilador. Então nesse caso aqui a gente está fazendo uma inclusão de biblioteca, mas de um jeito assim mais antigo de como as linguagens faziam antigamente, né? Literalmente copiar, colar. Então tudo que é cabeçalho, descrição de arquivo, descrição de estrutura, tudo que está lá no cabeçalho da IOStream vai ser colado aqui antes de a gente seguir com a vida. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso daqui é a primeira parte. Mas para que isso daqui serve? Para fazer a inclusão de outros arquivos ou outras bibliotecas. No caso aqui, quando a gente estava em C, a gente utilizava a biblioteca padrão stdio. Só que, outro detalhe. Tudo que tinha no C, ou quase tudo que tinha no C, continua funcionando no C++, porque ele é um super conjunto, né? Mas vão ter algumas pequenas diferenças. A primeira é que você pode stdio. Você pode usar as bibliotecas do C, mas normalmente elas foram recompiladas para o C++. E aí, para dizer que é a versão C++ da biblioteca, a gente coloca esse Czinho na frente. Por exemplo, vocês já usaram a stdlib. Se a gente fosse utilizar aqui, seria cstdlib. Vocês já usaram a biblioteca time para pegar o tempo. Se você quisesse usar aqui, seria o quê? ctime. Então, as bibliotecas padrões do C, elas existem, mas elas são renomeadas para não dar conflito, tá? Então, essa IOStream é a biblioteca básica de entrada e saída, mas eu vou deixar a cstdio para a gente utilizar. Quando vocês queriam dar um Hello World antigamente, vocês faziam assim, ó, puts, Hello World. Eu não sei porque que os professores não falam do puts. Vocês já viram o puts? Não.
Não, égua. Putz, ficou tão cearense. Deixa eu... Fica lá no fundo é ruim, né? Então, bora só compilar isso daqui. G++, antigamente a gente usava GCC, fazer na mão, tá? G++, o nome do nosso arquivo é introdução.gcc. Eles compilavam na mão, vocês usavam o Moodle. Égua. Vamos passar pelos processos. E existe uma etapa, já que isso daqui é uma linguagem compilada, de pegar o meu código-fonte e gerar o código-máquina, certo? Que é uma linguagem compilada. Nesse processo de compilação, o compilador vai verificar, vai fazer um monte de verificações sintáticas, semânticas, verificar, por exemplo, se esse token faz sentido com esse token, se isso daqui está certo, se isso daqui está errado, se isso daqui faz sentido. Quando você olha para a IDE e a IDE já te avisa de algum problema, tá vendo aqui? Ela está dizendo, epa, eu estou esperando o ponto e vírgula, cadê meu ponto e vírgula? Isso daqui, o que está acontecendo é que o programinha que a gente chama de linter, ele compilou teu código, achou o erro e já avisou para a IDE antes de você ter que compilar. E aí a IDE já vai te dando essas dicas para que você não precise compilar para descobrir que está faltando um ponto e vírgula. Se eu fosse compilar ele do jeito que está aqui, daqui a pouco a gente fala do comando, tá? Olha o que é que ele ia dizer. Ei, tá faltando um ponto e vírgula bem ali, que foi justamente a mensagem que a IDE me avisou. Tá faltando um ponto e vírgula bem aqui. Então, a IDE, ela vai à frente, compila o teu código e avisa os erros que podem acontecer, os erros que vão acontecer, alguns, tá? Não todos. Antes de que você tenha que compilar. Aí você, foi mal. Ponto e vírgula. Aí você salva. Aí ele recompila e diz, beleza, aparentemente está tudo certinho. Como é que é o processo de compilação manual? A gente está numa linguagem compilada. Diferente da linguagem interpretada, onde você cria um comando, por exemplo, você está aqui em Python, você pode dizer, olha, A igual a 7 para i indo de 0 até A, print i. A Python é uma linguagem interpretada, então eu não preciso fazer um processo de compilação para poder que o meu código execute. Eu dou os comandos, ele vai seguindo os comandos na medida que ele recebe os comandos, tá? Python, JavaScript, sei lá, e tantas outras. Só que aqui não, a gente precisa fazer a compilação da linguagem para ter o resultado. Na compilação, a gente gera um código máquina que é exclusivo do sistema operacional. Então, quando eu gerar esse código aqui, introdução.out, se você tivesse no Windows seria introdução.exe, esse código ia funcionar no meu Linux e em qualquer outro Linux 64. Mas não ia funcionar no Windows, não ia funcionar no Android, não ia funcionar no Mac, não ia funcionar em nenhuma outra arquitetura, não ia funcionar numa 32 bits. Então, para isso, o que é que eu preciso? Informar quais os arquivos que fazem parte da solução, informar com que nível de restrição eu quero que o compilador analise esse código. Então, normalmente a gente coloca pelo menos isso daqui, ó. Dá uma olhada nos principais erros e eu digo onde é que eu quero gerar o meu código binário. Eu quero gerar o meu código binário -out no intro.out. Aí ele vai compilar e aí, se tudo deu certo, ele gerou esse arquivo aqui, intro.out, que é o meu código executável. E aí a gente executa com /intro.out. Tá aqui o nosso código. Hello World. E quando eu falo que a gente pode colocar diferentes níveis de restrição, é que a gente pode pedir que ele esteja atento até a detalhes, como por exemplo, detalhes que não são erros, mas podem levar a problemas ou equívocos. Por exemplo, se eu criar uma variável aqui e não utilizar essa variável, tá sobrando uma coisa no meu código que eu não estou utilizando. Se eu fizer isso daqui, ele vai avisar, ei, tem uma variável que você não está utilizando, mas isso daqui não é um erro, isso daqui é um warning,
warning. Mesmo assim, ele gerou o meu executável. Se eu apagar aqui e eu fizer isso daqui, a gente vai ver que ele vai gerar o meu executável da mesma forma, tá certo? Então eu posso colocar outras restrições. Ei, se por acaso eu errar alguma coisa, ou tiver algum warning, não deixa passar, já impede a compilação. Aí ele transformou aquele warning em quê? Num erro. Então, como tem erro, ele não deixou compilar. E aí ele não gerou o meu código executável. Existem, né, quando você está trabalhando numa IDE, normalmente esse processo de compilação ele está automatizado em alguma ferramenta, em algum builder, alguma coisa assim. Mas é interessante que a gente que começa aí no mundo entenda que existem essas etapas. Existem essas etapas. Você poderia dizer, ei, eu quero trabalhar com o C++ ou com o C do padrão 11. Eu quero trabalhar com o padrão 14, quero trabalhar com o padrão 17, com o padrão de 2020. Então você pode ir fazendo todas essas definições. 17, 23. Menos S. C. Ah, tá. C++ 20. Escrevi errado. Padrão de 2020. Provavelmente é o que a gente vai usar, certo? Então pronto. Relembrando, temos o processo de compilação. O processo de compilação tem flags, que eu decido como é que eu quero que seja a minha análise. E essa compilação gera um código executável que é exclusivo de biblioteca. Exclusivo de arquitetura. Sigamos? Sigamos. Tudo isso vocês já tinham visto? Não. Quando você está no Moodle, você acaba ignorando um monte de coisa, né? Então vamos lá. Para que serve o puts mesmo? O puts é um print. A diferença do puts para o print é que o puts não tem parâmetro. Ele recebe um texto e informa um texto, imprime esse texto. O que vocês tiveram contato antigamente era o printf. Printf, você tem um texto. Olá, meu povo. Mas além do texto você pode ter outros parâmetros adicionais, como por exemplo um inteiro, um float, um char. Inteiro 70, float 7.4, caractere C. Putz. Então eu vou fazer assim, ó. Depois de compilar para colocar tudo numa linha só, eu vou dar um comando que vai dizer: esse i comercial é um comando do processador, do bash, e ele diz: ei, se o comando anterior der certo, execute esse novo comando em cadeia. Então eu vou dizer, ó, se isso daqui deu certo, roda o meu arquivo intro.out, só para eu ter compilação e execução na mesma linha. Então compilou, executou, tá aqui. Olá, meu povo, quando vocês acharem esse cifrãozinho, o nome disso não é cifrão, é o que, meu povo? É porcentagem. Vocês acharem essa porcentagem aqui coladinha no final da linha, significa o quê? Que você esqueceu o barra N, né? Que na verdade que o programa terminou sem quebra de linha. Então ele forçou uma quebra de linha automática. Aí aqui é a forma de descrever que o teu programa não teve quebra de linha no final. Então você pode inserir manualmente a quebra de linha com barra N. Então se eu fizer aqui a execução de novo, vai ter... Olá, meu povo. Ok. O número feio da pleura, por que tem aqui tantos zeros? Por causa do padrão do print, ele é esse. Se a gente quisesse definir a quantidade de zeros, a gente poderia colocar o quê? 0. A minha 0.2, 0.3, a minha precisão no meu texto. Então se eu fizer isso, terei 5.4. O print, ele já tem embutido um monte de comandos de fazer preenchimento, arredondar para zeros.
Então, se eu quisesse que o meu set tivesse preenchimento com zeros à esquerda, 3 zeros à esquerda, como é que a gente faz aqui? 0, 3. Então, agora eu vou ter 3 zeros à esquerda. Pergunta, vocês acham que isso daqui é exclusivo do C ou se propaga também para outras linguagens? Esse modelo aqui de formatação. Se propaga. Então, Java vai usar o mesmo esquema, Python vai usar o mesmo esquema. Então, assim, tem várias linguagens que vão ter ali um método format que, às vezes, vão colocar o parâmetro dentro do texto, né, do placeholder, né, desse breguecinho. Às vezes vão colocar fora, mas esse modelo aqui de formatação, ele é bem comum em um catatal de linguagens. Porque como o C, a avó da maioria das linguagens modernas, já criou o padrão e ele já é bem difundido, então você vai acabar que tem um método que isso daí vai funcionar direitinho. Porém, contudo, entretanto, todavia, isso daqui não é o padrão do C++, porque o C++ ele usa um conceito que é muito específico dele para desempenho, que é o conceito de fluxo, de flow. Então, ao invés de você pegar um pacote de dados e ter que pensar que você vai processar o pacote de um golpe só, você vai consumindo os teus dados no esquema de fluxo. E esse esquema de fluxo, né, é o padrão aqui do IOStream. Então, quando vocês encontrarem esse negócio aqui, std_cout, mandei o 7, depois eu mandei o 5.4, depois eu mandei um espaço, depois eu mandei o C. Depois eu mandei o quebrar a linha aqui. Pode fazer isso, tá? Depois eu mandei o /n. Pronto. Então vamos lá que essa linha tem muitos detalhes. Estamos indo no ritmo palatável, tá tudo bem? Keep going. Bom, estamos só aquecendo, nem começou ainda. Bora lá. Então vamos destrinchar aqui. Primeira coisa é esse nome feioso aqui, que você tem o std, você tem 2 pontos, você tem cout. Para o C++, isso daqui é o que a gente chama de operador de escopo, tá? Linguagens modernas, praticamente todas, para evitar que pacotes diferentes deem conflito de nome, vixe, eu criei uma função print, mas já tem uma função print na linguagem, já tem uma função print em outro pacote. Isso daqui não dá conflito, os pacotes são organizados em namespaces, espaços de nome. Namespaces, tá? No caso, para o C++, o operador de resolução de escopo é esse daqui. Resolução de escopo. Diferente da maior parte das outras linguagens, que usa o ponto para tudo, o ponto serve para você acessar método, o ponto serve para você entrar dentro de um parâmetro, o ponto serve para você resolver escopo, você meio que anda nas coisas usando ponto. Aqui não, para você dizer que algo está dentro de um pacote, do espaço de nomes, ou que algo é interior a outra coisa, é um operador específico. É esse 2 pontos, 2 pontos. Então, quando você olhar para a cara disso, está dentro de. Então, isso daqui significa que o cout está dentro da biblioteca padrão. Resolução de escopo. Então, por enquanto, eu vou colocar std em tudo, tá? Mas vocês vão encontrar de forma muito comum isso daqui. Using namespace std. O que é que isso significa? Achou uma coisa e você não encontrou ela, procura por padrão na std. Exemplo. Eu lancei um comando cout aqui. Quando ele procurar o cout no escopo comum, ele não vai encontrar, porque não tem nenhuma função com o nome de cout, nenhum objeto com o nome de cout, nada com o nome de cout. Então, qual é o próximo local que ele vai procurar? Na std. E aí ele vai achar o cout dentro da std e vai usar o cout. Mas eu vou tirar isso daqui por enquanto, para a gente deixar explícitas o que é que está dentro da biblioteca padrão. Se eu colocar use namespace, eu não vou precisar na hora de digitar std? Não, não precisa. Não.
tudo que eu estou botando std aqui, na hora que você colocar using namespace std, não vai precisar. Tá? Ele vai dizer, se por acaso você não encontrar essa coisa no teu escopo comum de nomes, procura dentro da std que ele pode estar lá. É o que a gente está dizendo. Tá? Por exemplo, coisas comuns que a gente vê na std seria esse daqui, ó, quebra de linha, endl. Tá? Mas normalmente a gente não usa isso porque esse endl também tem outras ações além de quebrar a linha, tipo esvaziar o fluxo. É mais comum a gente usar o... por que eu estou fazendo errado? Ah, tá, é aspas simples. Quebra de linha. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. O que é o problema? O problema é que esse modelo de descrição de fluxo, de processamento de texto, é muito feio. É muito feio, não. É horrível. Horrível. Semana que vem a gente vai ver uma biblioteca só para fazer tratamento de fluxo de entrada e saída e outras funções. Então hoje eu vou passar só o core da linguagem mesmo, para a gente entender pelo menos como é que funciona. Então assim, se o meu modelo de processar dados muda para um conceito de fluxo, eu tenho que imaginar que eu estou realizando ação a ação, elemento a elemento. Como é que a gente lê isso daqui? O cout, ele não é uma função. Então, essa daqui é a primeira mudança de ideia. O cout é um elemento, tá? Ele é uma coisa, ele é um fluxo. Ele é um fluxo que é capaz de entender, se a gente pudesse dizer assim, qual é o elemento que está sendo processado. Então, a gente usa isso daqui da seguinte forma. Atenção. Primeira coisa que ele vai processar é esse. Então ele vai olhar para cá e vai descobrir, ó, ei, existe uma função, ó, tá vendo? Ó? Existe uma função a partir de um fluxo que o operador é esse seta, que vai receber o inteiro e que vai imprimir esse inteiro. Vamos lá, em pedaços, que a sintaxe é feia mesmo. Isso aqui é um fluxo. Esse fluxo tem um operador menor. Esse operador menor vai receber o inteiro. Ele vai imprimir esse inteiro e ele vai me devolver o fluxo. Oi. Vamos lá. Muita informação. Traduzindo, o que é que vai fazer? Existe uma função que está preparada para ver esse menos e entender que eu vou jogar esse inteiro para a saída. Então, essa função vai realizar isso e vai me devolver o próprio fluxo. E agora, depois que eu consumi o set, eu tenho uma outra função a partir de um fluxo que também sabe pegar uma string e imprimir a string. E aí ela vai consumir a minha string e devolver o fluxo. Eu tenho uma outra função que dessa vez trabalha com o quê? Com double. Que vai olhar para o meu double e dizer, olha, eu sei lidar com você. Aí vai consumir o meu double, imprimir o meu double e devolver o fluxo. Por que que eu repito em devolver o fluxo? Porque é assim que funciona. O fluxo vai consumindo a entidade e permanecendo ali naquele lugar, operando a próxima entidade. Então é isso que vai acontecer. Se eu mandar imprimir esse negócio aqui, o que é que nós teremos? 7, 5.4 e C. E aqui entra uma das partes feias, né? Eu queria que o meu 7 ficasse com 3 dígitos. Eu queria que o 5.4 ficasse com 3 casas decimais. E aí a gente precisaria de umas coisas assim feiosas. Eu vou quebrar assim para ficar melhor de ver, tá? Então vamos lá. Antes de imprimir o 7, eu tenho que dizer para ele que eu quero com 3 zeros. Eu não lembro como é que faz. Alguém lembra? Então, 3 pesquisas depois, eu não lembro não.
Agora, se eu quero dizer que o próximo número vai ser processado com 3 casas decimais, a gente tem acho que é toFixed. Só que para o toFixed funcionar, eu tenho que ter Lembra não. Tá lá no vídeo. toFixed std set precision 2 fixed. Pro set precision eu preciso do include. Aí eu manip. Vai! É junto, é? Ah, tá. Aí acaba assim, para fazer tudo aquilo, como o nosso modelo de pensar mudou, entenda qual é a mudança. Antes eu podia, num comando só, passar todos os parâmetros que eu queria de forma empacotado, embutido. Já que o modelo foi mudado para eu pensar no processo de elemento a elemento, dado a dado, peça por peça, eu acabo precisando de outras formas de me expressar. Numa delas ei fluxo, a partir de agora use notação fixa. Ei fluxo, a partir de agora trate com 2 casas decimais. Porque você só pode informar um dado por vez, porque o teu fluxo vai consumir esse dado e mudar de estado. Entendeu? Então, estou mostrando isso porque é a forma como a linguagem funciona para que vocês entendam que isso daqui existe. Mas a gente vai aprender formas mais modernas de fazer isso daqui. Mas esse é o padrão da linguagem de entrada e saída. Eu não posso me negar a dizer que existe. Assim, para Diná, existe uma diferença em linguagens como C, Java, C++, entre uma string e um caractere simples. Porque quando você está em Python, TypeScript, isso daqui não existe. É tudo string. Você não consegue separar o tipo de um caractere simples de uma string. Daqui a pouco eu vou explicar o porquê que isso é feito assim. Esse caractere, ele é quase um processo legado de linguagens antigas. Porque isso daqui representa 1 byte. E o problema de ter isso daqui é que normalmente símbolos de linguagem atuais não são 1 byte. Você vai ter um caractere Unicode que vai ter pelo menos 2 bytes. Então isso daqui vai esculhambar tudo. Você não consegue escrever um texto ou você não consegue colocar um caractere aqui dentro de um elemento de unidade. Entendeu? E aí o que acontece? Justamente para lidar com esse problema de os caracteres não caber dentro da unidade mínima, é que as linguagens elas não implementam mais isso. Você tem Python, você não tem como isolar. Eu quero colocar um caractere. Então, se você quer um caractere, manipule e garanta que a sua string tem um elemento. E aí, como o negócio vai ser guardado dentro da string, vai ser da lógica da linguagem. Se eu estou guardando um ASCII2 ou um caractere simples, ele vai ocupar 1 byte. Mas se eu estou guardando um caractere complexo, que vai precisar de mais espaço, tudo bem. Ele vai usar lá 2, 3, 4 bytes, não interessa. Então, só colocando essa diferenciação. Isso daqui só é capaz de suportar e manipular caracteres simples. Se você tentar jogar um Unicode aqui dentro, ele vai esculhambar e ele não vai funcionar. Você até consegue, mas, por exemplo, se você pegar e der um Ctrl V, você copia o teu emoji e cola aqui dentro da string, ele até vai conseguir, mas a string vai ter que fazer uma manipulação para acochambrar esse Unicode em mais de um caractere. Às vezes essa manipulação é feiosa, por isso que a gente acaba precisando de outros tipos de dados, como por exemplo o wchar, para lidar com caracteres maiores, e aí a gente não vai ver nada disso, que é muito ruim de trabalhar com codificação. Mas a ideia é essa. Existe esse daqui pequenininho quando você quer representar um caractere simples de um único byte. Tá? Então, blim, 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 blim. Vamos lá, eu acabei de fazer... Ixi, nem comecei a entrada agora, foi só a saída. A gente vai ter quantas aulas, hein? Eu saí do básico. Ai, papai do céu, que desgraça. Vamos.
Tá sendo proveitoso, meu povo? Vamos lá. Agora, enquanto ainda tem combustível nos neurônios, tá, né? Espera pra daqui a meia hora. Ai, vamos lá. Passar para a próxima parte. A parte de variáveis. Tipos de dados. A gente vai ter o tipo básico. Tipos de dados. Char B igual a 5. Float. Char. Float C igual a 5.6F. Double D igual a 5.7. Cadê? Bool é igual a true. A gente tem a char const char asterisco igual. Olá, meus queridos. A gente vai ter faltou o nome. F igual. Olá, meus queridos. A gente tem... O que é que tá faltando de tipo aqui? Sim. Int vet igual a 1, 2, 3. A gente vai ter... Perdão. 1, 2, 3. Const float bool char. A gente vai ter char nome igual a Frederico. Vamos começar com esses daqui, tá? Então, sim, e a gente tem o alto H igual a alguma coisa. Daqui a pouco eu chego nele. Vamos nós aqui. Tipo int, ok. Tipo char, a gente já viu. Uma diferenciaçãozinha histórica aqui do float e do double. Vixe, Maria, eu tenho que falar de... Ai, meu Jesus. Int j é igual a 6. Vamos lá aqui. Vamos lá. Por padrão, assim, historicamente a gente tinha o float e o double. Hoje, isso daqui acaba sendo muito histórico praticamente, porque só começou com... Era sempre a mesma arquitetura, e aí eles pensaram, eu vou criar um tipo de dado flutuante, onde eu tenho poucos bytes, e um tipo de dado flutuante onde eu tenho muitos bytes. Então aqui, historicamente, por padrão, a gente tinha esse daqui com 4 bytes, e esse daqui com 8 bytes, tá certo? Hoje a gente ainda usa isso? Não, tá? Por quê? Porque isso daqui vai depender de arquitetura para arquitetura. E quando você cria um software, você cria para ser independente de arquitetura. Então o que vocês vão encontrar hoje são coisas como um int8, por exemplo. int8 ou um float4. Float4. Normalmente os tipos de dados vão estar, o tamanho dos dados já vão estar impregnados nas variáveis. Porque você vai dizer, eu quero um inteiro, mas eu quero um inteiro com 4 bytes. Você vai ter isso daqui, mas usando bibliotecas de tipo do C++, que eu não vou lembrar o nome agora. Mas vai ser muito comum se você for olhar para o Rust, ou Zig, ou qualquer outra dessas linguagens de baixo nível, o tamanho do dado está impregnado na variável, porque aí ali não depende de linguagem, de arquitetura, de nada. Perdão.
não vai depender de arquitetura. Então, se você quer um double ou de 8 bytes, isso vai ser de 8 bytes, independente de ser com 32, com 64 ou em qualquer outra linguagem. Mas a gente ainda tem aqui esses elementos históricos, o float e o double. E aí, se você estava... a diferença entre eles é que o double é o padrão, se vocês não sabem. Quando eu crio um número e coloco um pontinho, o padrão desse número é double. Se você quer forçar que ele seja um float, Java, C++, a gente bota um Fzinho na frente para dizer, ei, eu quero forçar que esse negócio aqui seja um float. Quando é que eu uso um, quando é que eu uso o outro? O float, ele tem menos precisão. Então, se você tem que fazer qualquer conta onde a precisão é importante, você usa o double. Tanto que quando você vai fazer questão de maratona de programação, se você não usar double, vai dar erro na hora que ele fizer as contas, os arredondamentos, e você vai ficar doido de descobrir por que não passa, a minha lógica está certinha. Está certinha. Só que como o float tem menos precisão, às vezes uma casa decimal esculhamba tudo. Um código como, quanto será que é 1 dividido por 3? Será que 1 dividido por 3 mais 1 dividido por 3 mais 1 dividido por 3... Será que isso daqui é igual a 1? O que vocês acham? Depende. Porque quando você faz isso daqui, como você está trabalhando com um número em ponto flutuante, isso vai te dar uma margem de erro. O computador é impossível de fazer essa quebra. Vocês fizeram disciplina com números binários, não foi? Ou não? Foi o que vocês fizeram? Qual era a disciplina que mostrava números binários? Então tudo bem. Vocês entendem? Por exemplo, se eu não vou perder tempo com isso não, deixa pra lá. Se vocês não aprenderem para vocês. Vamos lá. Não dá tempo não. Porque assim, toda vez que você pensa na parte inteira, é fácil. Porque os números eles são bem contidos. Então, se você tem 2 bytes, o primeiro representa 1, o segundo representa 2, o terceiro representa o 4, não é assim que vocês aprenderam? O quarto representa o 8. Só que quando você pensa em ponto flutuante, desanda tudo. O que é que o primeiro número representa em ponto flutuante? Hã? Não. E aí? Misericórdia. Bora lá. Se você pensar, eu tenho 4 bits para representar ponto flutuante. Se você estivesse pensando em inteiro, era fácil. O primeiro é 1, o segundo é 2, o terceiro é 4, o quarto é 8. E aí você consegue, com essas somas aqui, representar qualquer coisa. Como é que eu faço para fazer o 3? O 2 e 1. Como é que eu faço para fazer o 5? 4 e 1. Entendeu? E o 8? Assim, né? Ok. Só que quando você pensa em ponto flutuante, eu tenho que fazer um número em ponto flutuante. O que é que esses caras aqui significam? Em ponto flutuante significam pedaços do 1. Isso daqui significa metade, meio. Isso daqui significa 0,25. Isso daqui, porque se eu estava dobrando para um lado, agora eu estou dividindo. Então, se eu quisesse fazer o 0,5, se eu quisesse fazer o 0,75, se eu quisesse fazer o meio mais 0,125, entendeu? Só que vocês viram que eu não consigo formar qualquer coisa dentro do meu ponto flutuante fazendo soma. Então, se eu quisesse formar o 0,1, puf, lascou. Como é que eu vou fazer uma soma de pedaços quebrados e dar 0,1? Aí eu vou começar a precisar de pedaços e mais pedaços e mais pedaços para fazer as sominhas e ver se o negócio fica perto daquilo que eu quero. Entendeu? Vocês não aprenderam assim não, meu povo? Faz tempo, né? Foi no primeiro semestre, já faz quase um mês. É verdade, tem o povo antigo. Porque o povo do primeiro semestre não viu ainda, né? Vai ver no segundo semestre. Pronto, sucesso então. Então vamos nós aqui. Ok. No C, você tem booleanos por padrão, ou então, utilizando a biblioteca o quê? stdbool. Que ele acaba utilizando macros para
para conseguir definir os booleanos. Só que ele faz um booleano com tipo que não existe, né? Ele faz aquele macro lá para 1 e 0. Mas aqui a gente já tem o tipo booleano como tipo padrão. O texto, e aí é importante a gente já começar desse ponto de partida aqui, o texto, por padrão, é esse tipo feioso aqui, ó. Se você escreve um string, o tipo dessa string, como a gente está em baixo nível, ele não é um objeto. E aí a gente vai para o nosso primeiro salto aqui para sistemas operacionais. Ó, eu acabei de selecionar o que é que ele diz que, ó lá, meus queridos, é um caractere, né? Uma lista de 18 caracteres que ela é constante, ela não é manipulável. Então, mesmo que vocês tenham vistos, eu vou lembrar. Quando a gente trabalha, e assim, é chatinho trabalhar com strings no C, porque a gente está manipulando sempre os dados brutos. Então, quando você tem um texto, um número, qualquer coisa, o que é feito é criar uma entradinha lá na tabela de variáveis. Você tem uma tabela de variáveis no escopo do teu programa, e essa informação é jogada lá na tabela de variáveis como um valor constante. Então, se você tentar fazer isso daqui, na posição 0, eu quero trocar o O maiúsculo por um O minúsculo. Você não vai conseguir, porque isso daqui não é um espaço de memória manipulável. Isso daqui é uma constante que está lá na tabela de variáveis. Por quê? Porque o compilador ele precisa saber, para poder ter um bom desempenho, quais são os blocos, ele precisa alocar memória para ser reescrito, sobrescrito, manipulado, alterado, e quais os blocos ele pode manter como somente leitura, só para o valor ser consumido. Então, por padrão, um texto é um bloco somente leitura, a não ser que você explicitamente transforme isso daqui num bloco de dados manipulável, num objeto. É diferente, né, Diná? É tudo um zilhão de detalhezinhos, porque agora com uma linguagem pensada para que o custo das operações seja bem definido, toda a descrição de o que ela faz e o que ela custa tem que estar explícito na sintaxe da linguagem. Então acaba carregando todo esse monte de camadas de percepção. Então, o tipo disso daqui vai ser esse daqui, um const char. Const porque a linguagem vai me reclamar se eu não colocar o const. Na verdade, ela não vai reclamar, mas deveria. Talvez, dependendo do warning, ele avisaria: ei, isso daqui não pode ser manipulável. Você não quer colocar um const, não? Ele já coloca bem aqui, ó. Ei, isso daqui não pode ser manipulável. Aí você, beleza. Bora passando que é muita coisa. O tipo padrão de vetor ou de array seria o raw array, né? O array manual, o array, em inglês isso daqui seria um cru, né? Basicamente cru não processado. Isso daqui. Eu tenho uma lista que vai guardar apenas esse tipo de dado, e essa lista pode ser inicializada com o operador de chaves. Isso vai ser utilizado em um catatal de contextos, esse operador de chaves. Então aqui eu estou dizendo: ei, aproveita e inicializa a minha lista e coloca os elementos 1, 2 e 3 dentro da lista. Tanto que o compilador já entende e já diz: ei, a tua lista tem 3 elementos. Então, quando é que a gente vai utilizar essa lista assim? Nunca. Porque tem estruturas melhores para a gente trabalhar. Tanto estruturas dinâmicas, quando você precisa de um container, né? Esse é o nome que a gente usa aqui. Quando você precisa de um container onde você possa adicionar ou remover os dados de forma dinâmica. Por exemplo, seria o caso do std vector. E aí, no vector, que a gente vai ficar para outra aula, não vai caber aqui, você poderia fazer coisas como: ei, adiciona no final, remove do final, adiciona no meio,
pesquisa. Então, são objetos que você pode manipular para inserir ou remover dados. E o equivalente a esse daqui, onde eu não posso inserir ou remover, seria o array. Existe ele, o array. Aí eu diria, ei, eu quero um array de int exatamente para 5 elementos. Porque nesse daqui eu tenho um container de tamanho variável, só que aqui seria o equivalente ao array normal. Então, enquanto esse aqui sempre cabe 3 e só cabe 3, esse aqui seria a mesma coisa. Nesse daqui sempre cabe 5 e só cabe 5. Tá? Então, vamos nós. Ok. Se nesse caso aqui eu tinha uma constante na tabela de variáveis, ó, eu tenho uma constante na tabela de variáveis que não pode ser manipulado. Nesse caso aqui, eu estou alocando um bloco de dados para poder manipular os meus elementos. Então, isso daqui ainda é uma constante. Só que essa constante vai alimentar o meu bloco, e nesse caso do bloco, eu sou capaz de fazer isso. Ó, o meu bloco na posição 0 vai receber F. Estou passando voando porque isso daqui vocês viram, não foi? Tudo bem, ótimo. Beleza. Vamos para algo próprio da linguagem. Quase todas as linguagens novas hoje, eles vão ter alguma palavra-chave que representa um... Meu Deus, nome... Nome. Esqueci o nome. Mas quando eu estiver dando aula com 70 anos, a porcaria que não vai ser. Será que depois de velho eu vou ter que começar a usar slide? Quando eu conheci você com 40, você não usava slide. Disse, não consigo mais dar aula sem slide. Tudo bem, eu vou explicar o contexto. O contexto é, quando o lado direito do meu igual, aqui a gente, em linguagem de programação, chama os dois lados de igual assim, ó. Tá? Da minha atribuição, na verdade. Quando você tem uma igualdade, você tem um R-value e um L-value. O meu lado direito do meu igual, ele é tratado como, aqui ó, right, tá certo? E aqui o left. Isso daqui é tratado sempre como um lugar recebe valor. É assim que é lido. Quando você tem uma atribuição, você pensa que você vai colocar um valor em um lugar. Então, se você joga uma variável do lado direito do igual, você pensa nela como um valor. Por exemplo, se você, sei lá, tiver int g recebe A. Como é que você está pensando isso daqui? Você pensa no A como lugar ou no A como valor? Valor. Você está pensando, eu vou pegar o valor de A e vou colocar no lugar apontado por G. O lugar da memória, onde o G está sentadinho lá esperando, né? Tá, na verdade, apontando. Está registrado na tabela de variáveis. Tanto que, de cara, isso daqui não faz sentido. 5 recebe G. Por quê? Porque 5 não é um lugar. 5 não representa um lugar. Então, o que significa botar no 5? Não faz o menor sentido. Então, só que o contrário funciona. G recebe 5. Por quê? Porque 5 é um valor e G, por ser uma variável, pode tanto ser interpretado como um valor, como pode ser interpretado como um lugar. Beleza. Quando a gente tem o R-value definido, o lado direito, lembrei, inferência de tipos. Não estou gaga ainda. Inferência de tipos. Inferência de tipos é eu olhar para o tipo que vem e conseguir dizer, beleza, isso daqui vem um inteiro. Então, se vem um inteiro, a minha variável vai ser do tipo inteira. O que é que vai ser o H? Inteiro. Por quê? Porque 6 é um inteiro. Se eu colocar aqui um 6.7, o H vai ser um double. Se eu colocar um 6.7F, o meu H vai ser um
float e por aí vai. O que é que não faz sentido? Eu criar uma variável H. Oi? De que tipo? Você não pode criar um H assim, eu preciso saber o que é que ela vai ser. Ah, depois eu conto minhas vendas. Eu preciso saber agora que eu estou criando um H. Então, o que é uma boa prática para isso? Quando a tua função, quando o teu elemento do lado direito é explícito o tipo dele, beleza, você bota um alto porque fica mais fácil você manipular. Ou então, quando já é uma coisa comum, por exemplo, você está aqui dentro de você criou aqui um vector, std vector int vet 2 recebe 1, 2, 3. Eu tirei o bicho lá em cima, tirei. Exemplo, você criou aqui um vetor para guardar os teus dados. Aí você quer apontar para o primeiro elemento, tá certo? Ponteiro, né? Iterador. Aí o teu primeiro elemento é o begin, né? O iterador para o primeiro é o begin. Aí você usa o alto, porque é fácil olhar para isso daqui e entender que você está querendo o começo da estrutura. E até porque é muito feio escrever o tipo. Ó, isso daqui é olha que coisa horrível aqui. Isso daqui é um iterador para um vetor de inteiros. Então, nesses casos, onde o tipo já é bem definido e é explícito, é comum a gente utilizar o alto. Mas se é uma função, sei lá, pegar elemento da árvore, alto. O elemento da árvore é o quê? É um inteiro? É um texto? É uma estrutura do tipo nó? Não dá para saber. Assim, só lendo. Então, nesses casos, é recomendado que a gente use a descrição do tipo. Que com certeza isso daqui é muito mais descritivo. Node, elemento, tree.get, find. Beleza, agora eu sei que o find retorna um node. É muito mais explícito do que eu só socar um alto aqui e não dá para saber o que é que ele está dizendo. Beleza, bora agora para os tipos de inicialização. O tipo de inicialização legada que a gente traz do C é esse modelinho aqui, tá vendo? Modelo de inicialização que a gente chama por atribuição. Por atribuição. Então, quando a gente faz uma atribuição, a gente já está inicializando. Mas esse não é o único tipo. Um tipo mais recente, GHJL, é esse daqui, ó. Você faz uma inicialização de tipo. Qual é a diferença entre esses dois aqui? Esse daqui vai funcionar em outros contextos, né? Isso daqui é o que a gente chama de lista de inicialização, depois a gente vê. Mas isso daqui não faz conversão e a principal diferença entre eles é essa. Se eu tentar fazer isso, J recebe 6.9. O que é que vai ser guardado no J? 6. Por quê? Porque o 6.9 não cabe dentro do inteiro. Aí ele já vê, ops, eu vou fazer uma conversão padrão que eu já conheço. O compilador já sabe como é que ele consegue acochambrar um float e socar dentro do inteiro. Só que você tem que pensar que você está trabalhando com tipos diferentes, tipos do usuário, todo tipo de tipo. Então, quando você não quer que ele tente fazer esse acochambramento, você utiliza esse daqui. Então, se por acaso eu tentar fazer isso, ele vai dizer... Aquele... Dá erro, miséria. Se eu compilar, vai dar. Aqui ele está dizendo que eu não estou usando as variáveis. Deixa eu tirar aqui o W erro. Ó, só esse que deu erro. Ele está dizendo, olha, eu não consigo fazer um narrowing, quando o rio vai estreitando, né? Não consigo fazer um estreitamento para fazer um double caber dentro de um int.
Então, quando vocês acharem essa inicialização aqui, é uma inicialização da mesma forma, só que não é uma inicialização por atribuição. Também vai ter o outro tipo, JLM, que seria assim. M é inicializado com 6. Só que a gente vai deixar isso daqui restrito mais para chamadas de função e construtores, que a gente vê mais um pouquinho lá na frente. Só para dizer que esses tipos existem, tá bom? E já deu 40 minutos de aula e eu acabei de criar as variáveis. Meia hora depois terminando os if else. Ai, meu Deus, égua. Bora lá. Mas vamos lá, deixa eu só explicar o porquê que a aula está sendo assim. Que eu entendo que o objetivo da turma, assim, da proposta da turma, é entender não apenas a linguagem, mas como o baixo nível funciona, como é que a gente pensa os elementos e por que os elementos existem. Ué, por que criaram 3 tipos diferentes de inicializar da carniça? Existe um objetivo. Validação de dados, verificação de dados, controle de limites, desempenho. Então a gente vai andar na disciplina sempre nessa ótica de por que esse negócio foi criado dessa forma. Tem um motivo, tá certo? Então, eu imagino que a aula esteja saturante, acompanhável, mas saturante. Ainda tem 20 minutos. Como é que estamos? Estamos de boa? Então vamos lá. Oi? Na questão dual. Tá. A variável dual. Ela é possível, por exemplo, caso ela for substituída no meio do código, ela muda o seu tipo, ela sempre vai permanecer o mesmo que eu coloquei no Não, início? é definido em tempo de compilação. Na hora que você compila, você não tem como fazer isso daqui não. Ler um dado e receber um dado e na hora da execução ele mudar de um tipo para o outro. Não, é na hora da compilação. O que é que vai acontecer? O compilador, e aí quando a gente chegar em templates ele vai ser diferente. Ele já vai entender com todos os tipos que esse auto trabalha e criar várias versões diferentes para esses tipos. Exemplo, se eu quero um negócio que possa trabalhar com inteiro, com float, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, ele já vai criar todas as versões para isso, já deixar todas disponíveis na hora da compilação para o compilador chamar. Opa, é para inteiro, chama para cá. É para float, chama para cá. Vamos lá, vamos aqui. Eu queria auto, soma. Vamos aqui. É muito ruim deixar a pergunta sem resposta. Vamos aqui, ó. Bora esculhambar, então. Beleza. Vamos olhar para a cara disso aqui. Eu tenho uma coisa que eu chamei de soma. Essa coisa que eu chamei de soma é isso daqui que eu criei bem aqui. Beleza? Essa coisa que eu criei bem aqui, ela tem uma sintaxe engraçada, que é o que a gente chama de função lambda. Até então, nas nossas vidas, todas as funções eram funções de escopo. Elas estavam ali, tinham um nome, estava no cantinho dela e ela era invocada. Só que na maioria das linguagens modernas, funções são elementos de primeira ordem. Elementos de primeira ordem. O que é que significa? Que ela é um elemento como um inteiro, um float, um double, ele pode ser criado em qualquer lugar, passado por parâmetro, retornado, como a gente faz com a variável normal. No C eu posso criar uma função em qualquer lugar, no meio de uma chamada eu crio a função? Não, tenho que criar ela no cantinho dela e eu só faço invocação. Ela não é um elemento manipulável de primeira ordem, como são os variáveis, os inteiros, os floats, o char. Uma função lambda é quando eu elevo a função a esse status de
Entenda? Tipo, variável onde eu posso criar e manipular. Então, quando eu faço isso, eu estou dizendo, estou criando uma função. Isso daqui seguido de um parênteses, tá bom? Aqui dentro eu diria qual é o tipo do x e aqui dentro eu diria qual é o tipo do y. E aí dentro aqui eu vou somar x mais y e isso daqui vai retornar alguma coisa. Tá vendo que está totalmente aberto isso daí? Eu não sei o que é que vai ser x, eu não sei o que é que vai ser y. Por enquanto, se eu compilasse isso daqui, o compilador ia olhar para isso daqui e dizer, não vou fazer nada com isso, não está chamando, não está usando, não está nada. Só que na hora que eu penso, ei, vou fazer isso. Eu quero que o x seja a soma de 6 mais 7. Aí o compilador entra em ação. Isso daqui é o que ele chama de metaprogramação, né? Programação. Fica quase uma programação de scripts. Eles dizem, opa, chamaram a função soma. Vamos ver. Será que eu consigo mandar o 6 e o 7 dentro, os operadores todos encaixam e isso retorna um int? Agora é o que o compilador entra, pega o alto e tenta ver se as coisas se encaixam. Aí ele pensa, beleza, se eu jogar um 6 e um 7 aqui, os dois sendo int, existe um operador que soma um inteiro mais um inteiro e retorna um inteiro? Sim ou não? Sim. Então, sucesso. Funcionou. E se eu tentar fazer isso? Vou tentar fazer um double z recebe soma de 5 com 6.7. Será que isso aqui funciona? Aí ele pensa, beleza, será que eu consigo jogar um int, jogar um double, somar os dois e isso daqui me dá um double? Sim, ele consegue fazer essa conversão. E se eu tentar fazer isso? Std string saída recebe soma de de banana. Será que eu consigo... já estourou ali, tá vendo? Será que eu consigo pegar o ban e somar com nana e dar uma banana? Aí ele vai ver, lembra, que tipo é isso daqui que eu passei? Isso daqui é um vetor, é uma constante de caracteres. E esse outro também é uma constante de caracteres. Se eu botar mais em 2 ponteiros de constante, isso daqui não dá um novo texto. Não dá um novo texto. Aí ele já estourou aqui. Consigo fazer isso? Não, filho. Tá vendo? Na hora da compilação, não estou nem executando, ele já tenta fazer os engates e ver se as coisinhas encaixam. Mas se um desses tipos for uma string, aí ele vai pegar um objeto string e um texto. E aí quando eu somo um string com o texto, como eles não são mais variáveis cruas, são objetos, aí ele entende que é uma concatenação e aí eu vou ter uma banana. Tudo bem? Então o auto ele entra nesse processo de verificar se os elementos eles se encaixam. Meu filho, quero uma bananinha para você. Bananinha. Tá? Deu certo? Melhorou? Beleza. Vamos pro próximo. Acabei de criar as variáveis. Vamos ler as variáveis. Ok, bora lá. Então, para fazer leitura, o que vossas excelências tinham feito era isso daqui, né? Criava variável e aí vinha lá e dava o quê? Scanf, %d, endereço de A. Vamos lá, vocês que passaram na disciplina. Por que esse código está ruim logo de partida? Pode chutar. Tem resposta errada? Não. Quase todas são, aí tudo bem. Vai. Vamos lá, por que esse código já começou ruim? Vai, chuta. Lindo! Isso mesmo. Em C padrão, dependendo das flags que você dê para o compilador, quando você não inicializa as variáveis, elas simplesmente são sacadas da memória com o valor que tinha na memória por antecedência.
Então ele diz assim, ei, me dá um bloco de dados de 4 bytes para eu armazenar para eu vincular a uma variável chamada A. Isso daqui está dizendo isso. Ei, me dá um bloco de dados. Então ele vai lá na tabelinha de variáveis, e diz, nome da variável, A. Tipo da variável, inteira. Posição dela na memória, ei, me dá aí um bloco de memória. Ele diz, pego 650, tá bom, 650. Então eu tenho que A é uma variável inteira que está na posição 650 da memória. Se eu mandar imprimir A, vou escrever não, preguiça. Ele vai pegar o que tinha na posição 650 do jeito que estava antes. Não vai fazer inicialização. E por que isso daqui é ruim? Porque você escreveu o scanf, mas você nem sequer verificou se o scanf deu certo ou não deu certo a leitura. Você poderia dizer, ei, quantas variáveis será que eu consegui ler? Né? Lidas, variáveis lidas. É porque como a gente trabalha com Moodle, normalmente a gente já sabe que a entrada é bem definida. Então, nunca dá erro de entrada. Então, se a quantidade de variáveis lidas for menor do que, for igual a 0, então, putz, passa o A, carniça. Significa que você não conseguiu ler nada. Ou então, se você sequer verificou e fez essa validação e teve um problema de leitura, o A sai carregando lixo para o teu código. E por que isso é ruim? Porque só tem uma coisa pior do que um problema que dá errado sempre do mesmo jeito. Bora, foca. Tem uma coisa pior do que um problema que dá errado sempre do mesmo jeito, que é um problema que dá errado sempre de um jeito diferente. Então, quando você carrega um lixo e não tem noção do que vai ser, do que vai entrar aqui, cada vez que carrega lixo de um valor diferente, o que vai gerar um efeito borboleta que pode levar teu código para um problema diferente. E aí debugar isso começa a ficar muito mais complicado. Ou seja, primeira prática de boa programação, a não ser que você saiba que o teu programa, ou que a tua linguagem, ela faz inicialização de default das variáveis, inicialize explicitamente as variáveis. Porque agora, mesmo que você não consiga fazer a leitura, você vai saber que, na pior das hipóteses, ele vai continuar 0. Tudo bem? Então, isso daqui, esse processo aqui de validação, isso daqui que eu escrevi aqui embaixo, ele é opcional em C, opcional em C++, porque ele supõe que o programador sabe o que está fazendo. Só que o que acontece leva a bugs infinitos, porque a maior parte das pessoas que faz código está aprendendo, ou está no começo, ou então não domina toda a linguagem. Então, quando você vai para linguagens, por exemplo, o Rust, que está hoje bombando, o que o Rust faz para evitar isso daqui? Força que todas as verificações sejam explícitas. Uma das coisas que ele faz. Onde pode dar errado, ele vai tacar na cara do usuário e dizer, ei, filho, você acha, é como se ele dissesse assim, você acha que esse scanf vai compilar se você não verificar se foi lido errado? Não, deixa você compilar, não, bote aí a verificação. E aí as linguagens novas, entenda assim, mais seguras, você vai lá para um baixo nível, sei lá, para um Zig ou para um Rust, ele te obriga a verificar, mesmo que você diga, eu não quero checar. Mesmo que você diga, eu não quero checar, explicitamente você vai ter que dizer, ei, beleza, eu não quero checar. Então, por exemplo, dependendo do parâmetro que você colocar, ele te obrigaria, até no próprio C, a fazer isso. Quantidade é igual a esse daqui, ou então jogar um if aqui, se scanf é igual a 0, faz nada, certo? Ok? Então aqui a gente está trabalhando a ideia entre uma verificação opcional e uma verificação obrigatória. Então vamos lá. Passo 1. Variáveis devem ser inicializadas. Então se você não domina a linguagem, ou você está trabalhando com a linguagem nova e você não sabe se aquele tipo específico vai ser ou não vai ser inicializado, o que é que você faz? Inicializa, tudo na marra. Tá? Exemplo, você cria um ponteiro. Eu criei aqui um ponteirinho, tô crente que
que o meu ponteiro vai ser inicializado para nulo. Mesmo no C++, isso daqui é inicializado com lixo. Se você quer que isso daqui seja inicializado com nulo, você tem que forçar que esse negócio nasça apontando para o zero. Então, na dúvida, na dívida, tudo que você criar de variável tem que ser inicializada e aí você fica safe da vida. Tá acabando a aula. Aí vocês... Eu tô cansado já. É muito intenso isso. Aí você chega pro colega, a gente tá quase terminando de ser mais. O que é a linguagem? Não, criar as variáveis. Ai, mas bora só terminar esse negócio aqui. Bora. Eu já comecei pelo menos esse. É bom quando vocês não fazem LIP não, né? Linguagem de programação, vocês já estão tendo uma base legal de LIP. Então, diferente do scanf, aqui o padrão de leitura é o CIN. E se o cout usava para esse lado, tipo, eu vou mandar para o CIN, aqui a gente usa para o outro lado, eu vou extrair do CIN. Então, a gente faria assim, né? Int B, int não, float. Quando você faz isso daqui e não passa nada, ele está inicializando para você com o valor padrão. Inicialização com padrão. Então, o int vai para 0, o float vai para 0. Então, isso daqui já é a inicialização implícita. Você não está dizendo o valor, mas pelo menos ele não vai carregar lixo. Ele vai carregar sempre o mesmo valor padrão para você. Então, B. Mesmo esquema. Ele vai dizer, opa, eu estou num fluxo de entrada, o meu fluxo de entrada sabe processar o inteiro. Então, ele vai processar esse inteiro, colocando o valor dentro do inteiro e vai retornar o fluxo. Opa, o meu fluxo de entrada sabe lidar com float. Ele vai olhar no buffer, tentar tirar um valor, colocar dentro do meu float e vai retornar o fluxo. Por que isso daqui é importante? Porque outro dia eu posso falar só sobre buffer de entrada. Porque pode acontecer um erro no processo de leitura e aí você vai ter que de alguma forma validar como é que você vai manipular esse erro. Mas para simplificar, é isso. Então, não vou fazer desdobramentos aqui porque aí fica complicado. Beleza, consigo fazer entrada, consigo fazer saída. Para ler string, a gente precisa de ler linha inteira, a gente precisa de uma função só para isso. Como é que vocês faziam quando queriam ler a linha inteira? fgets? Aquele scanf com o /n? Não sei. Aqui você tem que dizer, ei, fi, eu quero ler quero ler uma linha toda. Eu vou tirar a linha de algum lugar. No caso, poderia ser um arquivo, um buffer. Vou tirar a linha disso daqui e vou jogar a minha linha inteira nessa variável. Então, isso daqui seria, preenche essa variável com uma linha até o /n extraída desse buffer. E aí, poderia ser até o /n, ou poderia ser até o ponto e vírgula, ou poderia ser até onde você quisesse. Ele vai varrer a entrada até encontrar o token e pular fora. Tudo bem? Então, eu mandei o link para vocês de uma aula vagabunda que eu gravei há um tempo atrás. Eu acho que ela tem... Não vai ter com os detalhes que a gente está fazendo hoje, mas vai ter... Cadê o link? Link.
Então, se você quiser... Deixa eu silenciar um pouco aqui. Então, o que é que tem aqui nesse vídeo antigo? Bora ver o que é que a gente já viu. Compilando Hello World manualmente, comentários, namespace, cout, endl. Ixi, nem falei de escopo. Não falei de variáveis locais e globais. Ah, falei sobre inicialização e fazer sobre a atribuição e inicialização. O que acontece que se não inicializar, a gente acabou de falar. E como é que usa o CIN, a gente acabou de falar. Só que ainda tem esses... Aqui está tudo muito compactado. Então eu peguei mais ou menos umas 10 horas de aula e compactei elas aqui em 2 horas e 40, tá bom? Então, se vocês quiserem assim um overview, você bota aí no 2F, porque eu acabo falando muito devagar quando está no vídeo, e aí vocês vão poder ver algumas outras coisas que, por exemplo, ó, printf, zeros à esquerda, precisão e casas decimais, usando alto. A gente nem falou de casts, static cast. Então a gente vai fazer assim, ó. Não tem condição de a gente abordar a linguagem. Assim, eu dei uma parte mais densa agora de partida, porque entender esses detalhezinhos sobre o que é variável, o que é inicialização, né, caches, auto, né, escopo, acabei nem falando de escopo, tudo isso é importante quando a gente for começar a falar de orientação a objeto ou outras coisas. Então eu provavelmente vou fazer mais uma aula da linguagem, ok? E aí as outras coisas vocês vão ter que estudar sozinhos, porque a gente vai ver o necessário para navegar pelo básico. Então sempre vão existir, essa é uma linguagem cheia de quinas, com um monte de canto bestinha que pode dar problema. Por quê? Porque ela nasceu há muito tempo e foi evoluindo, tentando manter a compatibilidade com tudo que era a versão anterior. Então quando você vai lá, por exemplo, você começa a estudar Go e você pensa, putz grila, por que o C++ não fez isso? Porque não tinha pensado no começo. Exemplo, quando você tem um ponteiro, uma estrutura para ponteiro, você tem que ficar usando seta o tempo todo. No Go você usa ponto, independente se você está com ponteiro ou com a variável constante. E aí o próprio compilador abstrai essa ideia de com o que é que eu estou lidando. Simplificações de linguagem. Só que esse tipo de amadurecimento de como descrever a linguagem é uma coisa que demora. E como você não pode simplesmente fazer como o Python fez? O Python, se vocês não sabem, ele foi evoluindo até a versão 2.0, e aí num determinado momento eles disseram, puxa vida, essa linguagem está muito cheia de bagunça, vamos ter que quebrar aqui. E eles literalmente quebraram. A versão 3 não é compatível com a versão 2. E aí eles imaginaram um monte de mudanças que eles precisavam fazer, fizeram e quebraram a compatibilidade. Eles pensaram, rapaz, vamos fazer logo isso, enquanto a linguagem ainda é recente, e não tem tanto código legado ainda, do que ter que ficar carregando essas múltiplas sintaxes que fazem a mesma coisa e que super complica o processo de compilar e outras coisas. Só que C++ ele tem a proposta de se manter sempre compatível com as versões anteriores. E aí tem esse catatal aí de 3 formas de inicializar uma linguagem, de um monte de tipos que até hoje não se usa mais e por aí vai. Tudo bem? 10 horas em ponto. O que eu vou fazer? Atenção, eu vou mandar para vocês uma atividade que vocês ainda não vão ter como me enviar de volta, porque a gente não falou sobre como os repositórios vão ser utilizados. Mas eu gostaria que vocês fizessem para a semana que vem. Tudo bem? É sobre linguagem. Tipo, crie um vetor, crie variável, faça tal coisa, inicialize tal coisa, use tal coisa, crie tal coisa. E aí o que é que eu sugiro? Todo mundo sabe que é o ChatGPT. Use de forma inteligente. Ele é ótimo. Mas ao invés de dizer, resolva isso para mim, como eu faço isso, aí se você olhou e não entendeu, me explique isso. Seu objetivo é usar como ferramenta para lhe ajudar a aprender, não para fazer por você. Tá claro isso? É só isso. Então se você disser, professor, está aqui o trabalho, eu entreguei.
Como é que faz isso? Sei não. O trabalho foi para você aprender, cara. Entendeu? Então é isso. Use, mas use de forma inteligente para aprender. Já fiz a chamada está aqui, vão em paz.